Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres, de Química, e estarei aqui com vocês. Então vamos ver o que nós teremos hoje. Aula 28, revisão e avaliação. Então, vamos para a aula. Olá! Agora nós vamos ver algumas informações, principalmente sobre acidente nuclear, que você consegue ver aqui. É importante relembrar o que é um acidente nuclear, que é um vazamento ou liberação descontrolada de material radioativo. Tá? Então, radiação em excesso pode causar doenças graves como câncer, e isso não só para a pessoa que esteve ali exposta à radiação, mas para os filhos e descendentes daquela pessoa. Pode contaminar a água, os solos, os alimentos, os animais também. Gera danos genéticos, como eu acabei de falar, e também deixa áreas inabitáveis por muitos anos, porque aquelas áreas se tornam radioativas, tá? Então é possível ali que aquelas substâncias podem causar ainda todos esses fatores, como você está vendo. Então por isso que onde acontece um acidente nuclear, ali é realmente isolado, tá bom? Então vamos ver alguns acidentes nucleares que nós tivemos. O primeiro deles é Fukushima. Ali em Fukushima teve um terremoto, né? E esse terremoto, de uma magnitude muito grande, provocou um tsunami, que fez com que ocorresse a desativação ali do sistema de resfriamento. E aí, nessa situação, 3 reatores sofreram fusão do núcleo. O que é fusão do núcleo? Significa que eles, os 3, eles fundiram, derreteram, por causa da quantidade de calor que nós tivemos ali. E aí nós tivemos o vazamento dessa radiação que contaminou o mar e a terra. Continuando, nós temos aí o dado de que 150 mil pessoas foram evacuadas da cidade ali de Fukushima. Tivemos prejuízos ambientais, econômicos duradouros, e claro, isso afetou não só o Japão ali como um todo, mas também a poluição radioativa, ela pegou o mar e conseguiu atingir ali a América do Norte e a América do Sul. E aí, continuando, nós tivemos... Volta só um pouquinho, por favor. E aí os desafios continuam. Tratamento da água radioativa, que no caso, mesmo após vários anos aí, a gente precisa estar atento, né? O outro acidente que nós tivemos é o Chernobyl. O Chernobyl, nós tivemos ali uma explosão no reator 4 durante um teste de segurança. Então, nesse caso aí, realmente foi um erro humano que ocasionou a explosão. A radiação liberada se espalhou pela Ucrânia e Europa. Então, note que Chernobyl está ali no meio da Europa. E aí acabou espalhando, né, para toda a Europa que estava ali nas mediações. Então foi uma crise muito grande na época da explosão. E aí, continuando, nós temos a cidade de Pripyat, evacuada no dia seguinte, e o aumento de câncer e doenças relacionadas à radiação. Então, note que um acidente desse é uma escala muito grande, tanto de Fukushima quanto de Chernobyl. E aqui no Brasil, nós também tivemos acidentes nucleares, mas não de usinas nucleares. Vamos dar uma olhada. Aqui o acidente de Goiânia foi um dos piores do mundo. Um aparelho de radioterapia abandonado num terreno, ele foi encontrado, e esse aparelho, o que acontece? Dentro dele tinha um material, que é o césio-137. O césio-137 também estava em Chernobyl, onde ocorreu a explosão, né? Então, é importante notar que esse material dentro é uma substância que brilhava, como você pode ver ali, parecendo um pó mágico. Então, as pessoas pegaram aquele material, passaram na pele, usaram como pasta de dente, colocaram no cabelo, porque brilhava, né? Então, muitas pessoas tocaram sem saber ali do perigo.
Então, note, não são apenas acidentes nucleares, acidentes radioativos, que vão acontecer em usinas. É importante lembrar o funcionamento de uma usina, que ela é sempre ali próxima de uma fonte de água, né? Por isso que Fukushima acabou o acidente espalhando ali para a região norte da América do Norte e América do Sul. E ali Chernobyl também precisava de uma fonte de água. Então as usinas em geral precisam de uma fonte de água. Aqui a gente não teve uma fonte de água. O que aconteceu é que eles encontraram esse aparelho e dentro tinha a substância que era usada para radioterapia. Então, substâncias radioativas também podem ser encontradas nesses aparelhos, tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado em encontrar qualquer equipamento. Ah, mas, professor, esse equipamento estava no lixão. Exatamente, mas em determinada situação pode ser que você encontre um aparelho desse, se for, claro, descuidado. E aí você tem que ter cuidado com o que está dentro desse equipamento. E aí, claro, como a gente acabou de falar, tiveram várias consequências, muitas pessoas morreram, a cidade toda ali foi comprometida e, como a gente falou, isso como é genético, ele passa de família para família. Então, até hoje a gente tem consequências disso. Mas vamos continuar. Nós temos aí a mineração também. Mineração é o processo de extração de minerais da crosta terrestre para obter materiais que serão utilizados em diversas atividades industriais e tecnológicas. Os minerais podem ser metais, como ferro, ouro e alumínio, ou não metais, como carvão e sal. Então, note que a mineração ela é para você pegar um minério, uma pedra robusta, rústica, complexa, ou seja, ali dentro, né, por exemplo, da magnetita, a gente vai ter ferro, mas ela é cheia de compostos ali, então ela precisa passar por um trato, tá? Então, esse processo de extração não é peguei o ferro, joguei lá, fiz um prego, tá? Passa por vários processos, da mesma forma que o ouro, tá? O ouro a gente vai ter ali uma pirita, né? Uma pedra que é rústica para poder passar por todo um tratamento, tá bom? Mas continuando, a mineração ela envolve várias etapas, como eu acabei de falar: exploração, extração, beneficiamento, que é realmente o tratamento desse minério, né? E a disposição dos resíduos. Só que a mineração também tem impactos ambientais. A gente falou de acidentes, né, acidentes radioativos, mas a mineração também tem complexibilidades em relação ao ambiente. Dê uma olhada. Em relação à mineração, nós podemos ter ali a poluição do solo e da água, porque são máquinas enormes que estão extraindo ali. Então, pode ter poluição do solo e também de lençóis freáticos que estão ali no subsolo. Podemos ter poluição do ar, desmatamento e perda de biodiversidade, porque se a gente encontra um local onde tem aquele minério, nós precisaremos ali fazer escavar em vários lugares, né? E precisa ali fazer vários desmatamentos. Geração de resíduos também acontece, porque como eu falei, não é só uma pedrinha que é encontrada, tá? A gente precisa escavar muita terra. E o uso intensivo de água e energia. Então, a mineração aí envolve vários impactos ambientais consequentes de explorar esses minérios, né? E continuando, nós também vimos sobre rótulos. Quando a gente veio falar sobre resíduos químicos, né? Todos esses resíduos químicos que são descartados, é importante você entender a periculosidade de cada um deles. Então, no caso, resíduos químicos podem ser, né, sólido, líquido, gasoso, e cada um vai ter a sua periculosidade. Quando a gente vai para um laboratório, ou a gente vai para um hospital, ou qualquer lugar que realmente tenha produtos químicos, a gente precisa ter um trato específico com cada um, tá?
Mas falando principalmente de substâncias no cunho químico, cada rótulo, cada produto químico que a gente vai ver, ele tem uma especificação, né? Então, aqui, como você está vendo, volta a favor, sobre a periculosidade do produto, no rótulo dos produtos químicos ou na FISPIC, e essa ficha específica dos produtos, tá? Então, ele vai vir assim, FISPIC, que é a ficha de informações de segurança de produtos químicos. Já é possível identificar algumas informações através desses símbolos. Então, esses símbolos vão vir ali no recipiente, tá? Professor, é apenas em laboratórios, em hospital? Não, você já deve ter ido, talvez no cabeleireiro, né? Ou no barbeiro. E aí lá a gente tem um pote onde eles vão colocar a navalha, né? Ali as navalhas que são usadas e descartadas. E aí é uma caixinha. Essa caixinha vai estar lá, biohazard, né? Ou vai falar, né, sobre lâminas descartadas, porque as pessoas usam, e aí isso aí não é para ser compartilhado, né? Para cada pessoa é usada uma nova, porque pode sangrar, e aí a outra pessoa vai utilizar. Então note que tem um perigo ali de contaminação, tá? Então, no barbeiro, a gente tem essas caixas, claro, para descarte, né? Então a gente está vendo aqui o rótulo, principalmente para entender que cada material que você for trabalhar, não especificamente aqui a gente está falando de produtos químicos, né? Eles vão vir com esse rótulo, mas cada produto que você vai comprar e trabalhar, eles vão ter indicações, tanto de uso quanto de descarte. Então fique atento. Então, continuando, especificamente na área de química, tá? Pode ser também biológicas, a gente vai ter esses identificadores. No caso ali, né, com uma substância pingando na mão, a gente tem substâncias corrosivas. No caso aqui, que tem um peixe ali morto, é perigoso para o meio ambiente. Aqui, nesse outro, nós temos toxicidade aguda e severa. Então, professor, significa que se eu comprar um produto de química, esses símbolos vão vir? Sim, tá? Mas não necessariamente apenas um. Pode vir mais de um junto, tá? Então, ele pode estar te falando que ele é corrosivo e é perigoso para o meio ambiente, tá? Então, é importante ficar atento a isso. Continuando. Nós temos aí também explosivo, reativo, peróxidos orgânicos, ou seja, são substâncias que podem, apenas com contato com o ar, explodir, tá? Nós temos substâncias, por exemplo, como o potássio. Ele é como se fosse uma pasta dentro de um líquido, né? Um queijo, na verdade. Ele é como se fosse um queijo. Quando você tira desse líquido, corta uma parte e deixa no ar, ele pega fogo sozinho, tá? Então é importante ter cuidado. A gente também ali gases sob pressão, oxidantes, peróxidos orgânicos. Então, note que aqui, ó, ele está falando oxidantes. Ou seja, em contato com alguma coisa, ele vai oxidar. E quando oxida, libera calor, né? Uma reação que você pode estar fazendo é o permanganato de potássio, que é o remédio para catapora, um roxinho. Você coloca ele ali no chão, tá? E em cima você coloca a glicerina. Depois de um tempo, o que vai acontecer? O peróxido, ele é muito oxidante. Em reação com a glicerina, ele vai pegar fogo ali sozinho, tá? Então, toma cuidado, pelo amor de Deus. Continuando. Nós temos também ali irritante, sensibilizante, dérmico, né? Toxicidade aguda. Então, bastante atenção naquele ali, porque pode ser irritante na pele, né? Que quando fala de sensibilizante dérmico, tá falando de derme, de pele, tá? Nós também temos os inflamáveis, autorreativos, pirofóricos, autoaquecíveis, emite gás inflamável. E por último, nós temos aí os carcinogênicos, tá? Ou seja, que vão realmente gerar câncer, tá? Sensibilidade à respiração, toxicidade à reprodução, toxicidade em órgão-alvo e mutagenicidade, ou seja, tudo que tem a ver aí com radioatividade. Então, toma cuidado. Continuando. E aí nós temos os resíduos, né? Esses resíduos a gente tem que pensar
professor, ok, eu recebi esse material. E aí esse material eu tenho que descartar ele em algum lugar, né? Porque ele é perigoso, porque ele emite gás, porque ele pode explodir. O que eu tenho que fazer? Eu primeiro vou analisar se ele é um resíduo reaproveitável ou não. Se ele é reaproveitável, eu vou reutilizar, reciclar e recuperar esse material. Mas, caso ele seja um resíduo que não é reaproveitável, o que eu vou fazer? Eu tenho que analisar primeiro. Ele é perigoso? Se ele é perigoso, eu posso fazer um tratamento interno ou externo, tá? Se for um tratamento interno, eu posso fazer um descarte local. Já se é um tratamento externo, eu tenho uma disposição final, ou seja, tem algumas empresas que elas não conseguem tratar o resíduo e elas vão terceirizar isso para algumas outras empresas, ou seja, outras empresas que vão fazer esse serviço de neutralizar. E aí, se ele não for perigoso e ele for líquido, pode ser descartado no esgoto, tá? E note, não é perigoso, não vai matar peixe, não vai contaminar riacho, tá? E aí eu posso descartar. E se ele for sólido, eu descarto apenas no lixo, tá? E aí resolve o meu problema. Nós também falamos sobre equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção, né, ali coletiva. O EPI, ele é um equipamento usado pelo trabalhador para se proteger de riscos específicos à sua saúde ou integridade física. E aí, claro, aqui tem alguns exemplos, tá? Não são todos, mas são alguns. Então, aí a gente tem capacete, luvas, óculos de proteção, protetores auriculares, botas, máscaras respiratórias. Então, existem vários equipamentos. E dentro de máscaras respiratórias, tem vários tipos. Então, dependendo do local que você vai estar, né, ali frequentando, você pode usar uma máscara diferente, tá? Continuando, nós temos aí o EPC, que é o equipamento ou medida implementada no ambiente de trabalho para proteger todos os trabalhadores expostos a determinado risco. Aqui é para a galera toda que está ali dentro, tá? Não é específico de uma só pessoa, um equipamento de uma só pessoa. Exemplos: ventilação exaustora, né, que vai sugar ali o ar. Então, geralmente ali a gente faz algumas reações químicas que liberam gases. Nós temos corrimão para poder andar, andar se apoiando, claro. Sinalização de segurança, guarda-roupas, barreiras físicas, sistemas de alarme. A gente também pode colocar aqui chuveiro, né? Vamos ver algum desses EPIs e EPCs. No EPI nós temos aí, ó, bota, capacete, jaleco, luva, óculos. Também aí tem um abafador, né? Isso tudo é a que a pessoa vai utilizar, tá? Então a pessoa está ali se protegendo. Já no EPC, nós temos ali o chuveiro, tá? Esse chuveiro também pode vir com lava-olhos, que, como o nome já diz, é para lavar o olho, tá? Tem ali também os cones para delimitar um espaço, tem a placa ali sinalizando que está escorregadio, tem ali também as tiras para delimitar um espaço, as placas que são orientadoras de alguma situação e os extintores, tá? Lembrando que aqui são só alguns exemplos, tá? Que eu estou apresentando para vocês. Existem diversos outros EPIs e EPC, dependendo do laboratório, dependendo do local que você está frequentando, tá bom? Então, é importante se atentar a isso. Cada profissão tem uma realidade diferente, tá? Então, eu espero que você tenha entendido tudo direitinho. Fique com Deus e até a próxima.